Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, estamos começando a revista Audiolab. Eu sou Júlia Ochoa e quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é o Vinícius Santiago. Tudo bem, Vinícius? Conta pra gente o que vai rolar hoje. Oi, Júlia. Oi, ouvintes. Hoje, a revista Audiolab vai te contar sobre o ciclo de debate que está acontecendo na UERJ. Temos uma reportagem especial sobre a evolução do rádio até os podcasts, demissões na Rede Globo e, para relaxar, a história da Adega Flor de Coimbra, restaurante inaugurado na década de 30 no Rio de Janeiro, que virou até patrimônio cultural. Gostei disso, mas vamos começar falando um pouquinho da nossa UERJ. Após as eleições no ano passado, a UERJ deu início ao ciclo de debate para tratar de temas importantes na busca por uma universidade melhor. O primeiro encontro, em novembro de 2022, discutiu o papel da universidade pública no desenvolvimento do país. Já o segundo debate foi sobre comunicação comunitária e reuniu a coordenadora do projeto Rocinha Resiste, Magda Gomes, e o editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, Renê Silva. A nossa repórter Maria Clara Pitanga estava lá para conferir e traz todas as informações para a gente. Após as eleições do ano passado, os centros setoriais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro se uniram com o objetivo de ampliar a discussão sobre temas importantes para a universidade, como educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente e direitos humanos. Nascia o Ciclo de Debates UERJ. A diretora da Faculdade de Comunicação Social, Patrícia Sobral de Miranda, que participa da iniciativa, reafirma a necessidade da universidade debater assuntos importantes para a sociedade em eventos abertos ao público. O movimento do ciclo de debate é de escuta, é de ouvir vozes que não são as vozes hegemônicas, que não são as vozes que estão no discurso dominante. A gente quer ouvir outras vozes que possam ajudar a universidade a se repensar, a ver o que pode ser feito, que desafios a gente tem para enfrentar ainda. Tá? Então, acho que é essa ideia, eu acho que é a gente se repensar, é uma reflexão sobre nós mesmos, sobre os nossos papéis, sobre os desafios que a gente tem que enfrentar. Na primeira edição, que aconteceu em novembro de 2022, foi debatido o papel da universidade pública no desenvolvimento do país. Já nesta segunda edição, que aconteceu em abril deste ano, o tema foi o papel estratégico das universidades públicas junto a movimentos e iniciativas populares na defesa e na promoção de direitos sociais. O evento contou com a participação da coordenadora do projeto Rocinha Resiste, Magda Gomes, e do diretor-chefe do jornal Vozes da Comunidade, Renê Silva. A mediadora do encontro, Patrícia Miranda, destacou a importância de estabelecer uma relação entre a universidade pública e as iniciativas populares que atuam na defesa e na promoção de direitos sociais. A universidade pública ela tem isso como uma obrigação. Ela tem que prestar serviço e tem que estar a serviço da sociedade. O que a gente precisa é ouvir mais os movimentos sociais, porque os movimentos sociais, na verdade, são aqueles que estão impulsionando a sociedade. Os movimentos sociais são aqueles que estão gritando por mudanças, estão gritando por novas formas de ver o mundo. Então a gente precisa, como universidade, tratar isso. Tem muitas coisas, muitos saberes que não são reconhecidos com diploma, mas que são essenciais, fundamentais para que a gente possa repensar o nosso lugar no mundo e o nosso lugar da academia, do pensamento, pensar em saberes que sejam efetivamente democráticos nesse sentido, de a gente ouvir os grupos. Então, acho que o papel da universidade pública, eu acho que é escutar e conseguir fazer com que os saberes das comunidades, dos movimentos sociais, cheguem até nós, não por meio de pesquisas, mas por meio de vivências, de experiências humanas. O debate reafirmou a diversidade da UERJ e a grande conexão com a comunidade externa. O público pôde conhecer melhor os projetos de comunicação desenvolvidos pelos convidados. Rocinha Resiste é um coletivo fundado em 2018 por moradores da comunidade com o objetivo de discutir e refletir sobre os temas pertinentes ao cotidiano da favela. A coordenadora do projeto, Magda Gomes, contou como essas discussões se transformam em ações concretas que impactam milhares de moradores no local. O projeto Coletivo Rocinha Resiste, ele é um coletivo que surge justamente no ápice da intervenção militar na favela da Rocinha,
No ano de 2018, a gente começa um debate para discutir direitos humanos. Ao longo do processo, a gente é atravessado pela pandemia, pela Covid, então a gente se tornou um coletivo de referência reconhecido pela ONU com uma metodologia, junto com os coletivos do Brasil, que tinha uma metodologia de distribuição, arrecadação e mitigação dos efeitos do coronavírus na favela da Rocinha. E como que a gente pensa, como que isso conversa com a universidade? Poderia dizer que muito do que a gente estruturou e fomentou enquanto coletivo, para que esse coletivo de fato acontecesse, foi muito a partir dos saberes da universidade. Nosso grupo era um grupo que tem uma relação direta e indireta com as universidades. A partir das universidades a gente pôde discutir financiamento, parcerias e toda a sociedade civil. Então, se a gente pudesse sintetizar como o coletivo e a universidade está caminhando lado a lado, é exatamente esse debate de promoção e divulgação dos espaços e da democratização do acesso do ensino. A Rocinha Resiste pôde, na prática, mostrar como isso é possível dentro do território. Em 2005, com apenas 11 anos, Renê Silva criava o jornal Vozes da Comunidade. A ideia era mostrar a realidade dos moradores do Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão, onde o menino vivia. A iniciativa decolou em 2010 e hoje ajuda a solucionar os problemas existentes na comunidade. O Voz das Comunidades, a gente aborda principalmente, a nossa pauta principal, são os problemas sociais que existem dentro da favela. Então, a gente fala muito sobre problemas como falta de água, saneamento básico, as ruas esburacadas, o nosso cotidiano, os nossos problemas sociais do cotidiano que influenciam diretamente na nossa vida, no dia a dia dentro da favela. E o debate, como o de hoje, tem uma troca muito rica, muito interessante, porque a gente consegue compartilhar saberes e ouvir também outros saberes, outras experiências, seja de alunos, da academia, de forma geral, mas a gente tem uma troca muito rica e muito interessante, porque eu posso falar do meu lugar de fala, de onde eu venho, e outros professores, outros alunos podem falar de outros espaços, e assim a gente se complementa e, enfim, se entende também como sociedade. A coordenadora do Rocinha Resiste elogiou o encontro promovido pela UERJ e a possibilidade de trazer para dentro da universidade o relato sobre iniciativas comunitárias. É super importante que tenha uma constância em debates como esse, que tragam atrizes e atores para dentro desse cenário, que pertencem ou não à universidade. É importante também fazer meio que uma dança das cadeiras, trazendo também alunos para que eles possam estar sentados nesse lugar de dividir a sua experiência. Acho que isso também é uma tarefa de empoderamento que fortalece a instituição no seu ciclo como um todo, né? Desde aqueles que participam da estrutura e da organização, daqueles também que estão passando como alunos nos mais diferentes cursos e nos mais diferentes níveis de graduação e de ensino que tem aqui. O diretor do jornal Vozes da Comunidade fala sobre a extrema importância do debate para que os participantes possam ouvir e trocar experiências sobre as suas diferenças sociais. Faz com que muitas pessoas saiam da sua zona de conforto e comecem a observar mais ao seu redor, né? Seja você um morador de favela ou não, você começa a observar mais os problemas sociais ao redor. Então, assim, você tem aqui do lado da UERJ, tem a favela da Mangueira, né? Que poderia ser uma favela onde cursos de extensão, pesquisas poderiam estar sendo realizadas com uma grande amplitude aqui pela UERJ, para que a gente possa mostrar na prática como a gente se constrói políticas públicas, como se constrói dados, né, para a transformação social do território. Um próximo debate já está sendo organizado. Para se informar sobre as próximas edições, acesse debates.uerj no Instagram. E fiquem ligados! Do Rio de Janeiro, Maria Clara Pitanga e Vinícius Santiago para o Audiolab UERJ. Eu estava lá assistindo esse debate e fiquei muito feliz de ver essas iniciativas comunitárias de sucesso serem apresentadas na universidade. É um caminho de mão dupla, né? Levar o que é produzido na universidade para a sociedade e trazer o conhecimento popular aqui para dentro. Já nossa próxima reportagem faz quase que o percurso da história do rádio no Brasil, que completou 100 anos em setembro de 2022, até a nova onda de podcast. Matéria sua, né, Júlia? É isso aí, Vinícius. O rádio anda cada vez mais vivo. Pesquisa realizada pela Cantar e Bop Mídia revelou que 83% da nossa população ouve rádio regularmente. E os podcasts estão ganhando cada vez mais ouvintes. Vamos conferir a reportagem?
Em setembro de 2022, o rádio completou 100 anos no Brasil. Tendo uma trajetória de altos e baixos durante a sua história no país, o veículo teve um pioneirismo em várias iniciativas. Um marco importante foi o decreto número 21.111, que regulamentou a publicidade radiofônica no país ainda no governo de Getúlio Vargas. De 1930 a 1950, o rádio estava no seu auge, com programas de auditório, radionovelas e música para entreter, e noticiários com o intuito de informar a população. Um deles é a Voz do Brasil, antes Hora do Brasil, que até hoje é transmitida em todas as emissoras radiofônicas brasileiras. Já em 1960, com a chegada da televisão, o rádio se viu obrigado a mudar a sua programação, visto que o novo veículo se apropriou de suas formas de entretenimento. Daí em diante, o veículo teve que se adaptar, transmitindo notícias, músicas e fazendo os ouvintes interagirem com os locutores. É inegável como o rádio foi responsável pela unificação de todo o Brasil, levando informação e entretenimento aos cantos mais remotos. É um meio de comunicação que resiste e se adapta, tanto em conteúdo quanto em plataforma e formato de mídia. Mas afinal, depois de 100 anos, qual é a relevância que o rádio tem hoje em dia? Uma pesquisa feita pela Cantar Ibope Mídia em 2022 revelou que cerca de 83% da população ouve rádio no Brasil. Isso nos mostra como o meio ainda está em alta, mesmo com a competição da televisão, dos serviços de streaming e das redes sociais. Ele também é a inspiração de novas formas de entretenimento que vem crescendo, como o podcast. O podcast, assim como o rádio, também se apropria de um meio sonoro para se propagar, mas sua característica principal é que o ouvinte pode escolher o assunto e a hora que quer ouvir. Seja lavando louça, tomando banho, se exercitando ou em uma viagem de carro, o tema do podcast sempre será aquele de interesse do ouvinte. O mestre em tecnologias de comunicação e cultura e produtor independente de podcasts, Mauro Amaral, nos fala sobre as semelhanças e diferenças existentes entre os podcasts e os programas de rádio. Acho que a principal semelhança é a manutenção dessa proximidade, né? Radialistas que a gente conheceu na época de ouro e depois de todas as reinvenções todas as fases pelas quais o rádio passou, tinham esse traço, essa característica. O podcast, ele de fato traz isso a partir da jornada que eu já tenho nesse meio. A gente vê que muitas vezes as pessoas estão ouvindo aquele podcast, às vezes nem o tema exatamente daquele produtor. Às vezes a pessoa até muda de tema ao longo da carreira. A gente tem o caso do Ivan Mizanzuki, por exemplo, do Projeto Humanos, que cria um podcast para falar de design, chamado Anticast. Depois ele vai para a política, depois vai para a narrativa de true crime, mas as pessoas se conectam com a narrativa dele. Então essa proximidade eu acho que é a principal semelhança. Agora, a diferença, sem dúvida nenhuma, aquela mais técnica de acesso por demanda, né, que o rádio até acompanha isso, mas eu digo que talvez uma conexão um pouco maior com redes sociais, esses elementos parasonoros, como o professor que era aqui da casa, Marcelo Kissinevski, que gosta muito de comentar, elementos que complementam essa experiência radiofônica, né? Sejam nas redes sociais, sejam em métodos mais tradicionais, como blogs e tal. Então, a principal diferença, eu acho que o podcast ele nasce dentro já desse meio digital e se adapta melhor a ele. Ele explica ainda como os podcasts conseguiram se popularizar na era digital e de imagem. Eu comecei minha pesquisa aqui na UERJ, no mestrado, achando que era fadiga da tela. Porque a gente está tão imerso em notificações, em telas, que o podcast poderia tirar a gente, relaxar a gente disso. Eu acho que a gente gosta de se conectar com histórias bem contadas ou formas diferentes de contar histórias que não são tão mediadas por algoritmos. Eu acho que o podcast ainda consegue se livrar ou se proteger, se blindar dessa loucura que são os algoritmos, né? Que filtram, vigiam e tudo que a gente sabe desse campo, né? Eu acho que nesse sentido ele se protege e faz a gente se conectar com aquela contação de história tradicional, lendas pessoais, histórias reais, histórias pessoais. Hoje em dia, não só pessoas, mas muitas empresas também possuem o seu próprio podcast, seja ele de mesa redonda, de bastidores de uma determinada produção ou de jornalismo investigativo. Um que fez bastante sucesso recentemente é A Mulher da Casa Abandonada, produzido pela Folha de São Paulo. O diretor executivo da produtora de podcasts Rádio Novelo, Guilherme Alpendre, explica como essa produção ajudou na popularização dos podcasts no Brasil. Mas o podcast A Mulher da Casa Abandonada foi um outro elemento de popularização que levou muita gente a tomar contato pela primeira vez na vida com um podcast e mais gente ainda com um podcast narrativo. Mesmo quem já consumia podcast de entrevista ou de mesa redonda,
descobre o podcast narrativo a partir da Mulher da Casa Abandonada. Eu acho que esse é um outro elemento muito importante da popularização dos podcasts. E bem depois, porque é quando há a popularização, se é que a gente pode usar esse termo no Brasil, mas é quando os celulares, smartphone se tornam mais populares. Mais pessoas passam a ter um celular com acesso à internet. Acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a entrada do Spotify no mercado. O Spotify passa a incorporar podcasts na sua interface. Então, o usuário do Spotify passa a encontrar podcasts além de músicas lá dentro. Depois, em 2019, a TV Globo faz uma grande campanha explicando o que é podcast e como se consome podcast. Isso também é um elemento bem importante da popularização. Apesar de serem uma mídia exclusivamente de áudio, há vários podcasts e rádios que também oferecem imagens dos programas. Guilherme explica que isso é porque há uma necessidade do público por ver essas pessoas que eles costumam acompanhar. Há uma demanda de ouvintes, de consumidores de conteúdo, por também ver a imagem de quem está falando. Essa demanda está sendo atendida por esses projetos de podcast e de rádio que aproveitam a presença de todo mundo num estúdio para colocar uma câmera, gravar, transmitir esse conteúdo. Mas é algo que faz parte de um tipo de conteúdo que é entrevista, mesa redonda, conteúdo que depende de pouca edição. É um tipo de questão que nem sequer se coloca quando a gente fala sobre um projeto, um programa editado. E em um programa editado, há programas editados em rádios, há programas de entrevista em rádio em que o entrevistado não está presente no estúdio, há programas que são montados depois, com inserções de trechos de outros programas e tal. E da mesma forma, podcast em formato narrativo que tem esse trabalho de edição, tornam impossível fazer a transmissão, né? O podcast e o rádio estão desempenhando um papel fundamental na constante busca de novas histórias e formas de informação e entretenimento, independente do formato e da plataforma. Sendo assim, é possível ver que os produtores de conteúdo estão gerando uma conexão com aquele ouvinte, além de poder fazer o tema de sua preferência de maneira independente e barata. A tendência dos podcasts é crescer e do rádio resistir. Do Rio de Janeiro, Júlia Ochoa para o Audiolab UERJ. Podcast é com o Audiolab mesmo. Além da nossa revista, a partir de junho, vamos estrear mais 3 podcasts. Todos realizados por alunos da Faculdade de Comunicação da UERJ. É só ficar de olho nas nossas redes. Vini, os alunos estão animados. Agora vamos conferir as nossas dicas de eventos abertos ao público que acontecem na UERJ. Agenda. O que vai rolar na UERJ? Essa dica é para quem está em Resende. A Faculdade de Tecnologia da UERJ apresenta a exposição Redescobrindo o Brasil em Fios, 200 anos de histórias e memórias bordadas. A mostra conta a história dos 2 séculos dessa forma de expressão cultural no Brasil por meio de 27 peças em que as bordadeiras entrelaçam suas memórias e histórias pessoais com patrimônio cultural. A exposição pode ser visitada até o dia 16 de junho, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita. A Faculdade de Tecnologia da UERJ fica na Avenida Doutor Omar Dibo Calixto Afrange, quilômetro 303, no Polo Industrial de Resende. Já a Casa de Leitura Dirce Curtis Heidel, da UERJ, está promovendo o Seminário Permanente Cultura Negro-Brasileira. Aberta a todos, especialmente a comunidade negra, a atividade tem o objetivo de discutir literatura, arte, música, gastronomia e ancestralidade com palestrantes convidados. No dia 22 de junho, quinta-feira, às 6 da tarde, a chefe de cozinha Georgia Gomes, do restaurante GG Gourmet Pequena África, fala sobre gastronomia ancestral. O evento é gratuito, as inscrições podem ser feitas nas redes sociais da Casa Dirce. A Casa de Leitura Dirce Cortes Heidel fica na Rua das Palmeiras, 82, em Botafogo. E a nossa última dica não é um evento, mas uma grande oportunidade para aqueles que tiveram que abandonar a escola e gostariam de concluir os estudos. O Colégio de Aplicação da UERJ está com inscrições abertas para suas primeiras turmas do Programa de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Há vagas para todos os anos do ensino fundamental, médio e pré-vestibular comunitário. Todo o curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de junho no site www.procim.uerj.br. Repetindo, www.prossim.uerj.br.
Vinícius, você tem acompanhado essa onda de demissões em massa de profissionais de comunicação? Só a Rede Globo dispensou cerca de 50 profissionais em abril desse ano. A nossa repórter Beatriz Cerejo conversou com o professor de telejornalismo da Faculdade de Comunicação da UERJ, Afonso Henriques, sobre esse passaralho. Não sabe o que é passaralho? Vamos descobrir agora com a matéria da Bia. Passaralho é um jargão usado no meio jornalístico para se referir às demissões em massa em empresas de comunicação. O termo voltou com força em abril deste ano, com as demissões em massa em vários setores do jornalismo da Rede Globo. Muitos deles temem que seus empregos possam estar em risco, mesmo que tenham uma ótima experiência e um bom desempenho laboral. As demissões em massa geram um sentimento de que a qualquer momento, qualquer profissional também pode ser desligado da empresa. A emissora justifica que os cortes acontecem por conta do cenário econômico do Brasil. Falam da necessidade de buscar a eficiência, preservação da reserva e que, para alcançar um crescimento positivo para a marca, são necessários investimentos e cortes, ainda que isso gere instabilidade para os jornalistas. O professor de Comunicação e TV, Afonso Henriques Nunes, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, explica a sensação que o passaralho transmite para os jornalistas. Eu acho que hoje em dia paira, né, uma grande insegurança para os jornalistas. Me parece que agora há pouco a própria CNN, né, acabou o escritório dela aqui no Rio de Janeiro, não sei se reduziu muito. Então isso essa instabilidade, eu acho que mexe muito com o pessoal de cada um, né? E com a parte emocional, eu acho que nós não somos só trabalhadores quando nós vamos trabalhar, né? De certa forma, assim, o quanto como nós estamos nos sentindo, né, interfere no trabalho, né? Por mais que a gente coloque, vida pessoal, mas se você chega num ambiente, você sente que a coisa está meio esquisita, eu acho que essa insegurança e viver com essa insegurança todo dia no trabalho é complicado, né? Eu conheço pessoas que já passaram por isso e que viviam preocupadas, né? Até que um dia foram mandadas embora. Uma das jornalistas dispensadas da emissora foi Leila Sterenberg. A apresentadora cobriu os titulares da Globo News e participou de coberturas importantíssimas de hard news, como a invasão do Palácio do Planalto em janeiro de 2023. A demissão foi vista como injusta, dado o tamanho acervo que Leila já forneceu à Globo News. Outra motivação do passaralho é o rejuvenescimento de alguns departamentos. Segundo o professor Afonso, a comunicação precisa da jovialidade da nova geração, mas esses novos profissionais precisam ter voz ativa. Me parece que hoje em dia, muitas vezes, né, se contrata pessoas mais novas, mas não se dá muita palavra, né, a elas, né? Não se presta atenção no que elas têm a dizer. Você prefere dizer assim, olha, não, o trabalho é assim, tem que ser feito assim. Então, não adianta você contratar pessoas novas se você não lhes der a possibilidade de interferir, né, na forma como você está fazendo o trabalho, ou pelo menos de discutir, né, sobre isso. Você abrir essa possibilidade. A substituição de pessoas mais velhas pela nova geração de comunicadores gera também a problemática do etarismo sob as demissões em massa. O professor lembra que, além dos cortes de salários muito altos, existiram cortes de pessoas muito mais velhas que poderiam ter dificuldade de entrar novamente no mercado de trabalho. Eu acho que em toda profissão tem que haver uma renovação. Eu costumo pensar também que o jornalismo é uma profissão que exige muito, né, da pessoa, exige fisicamente, né? Então, é normal que quando nós somos mais novos, né, nós tenhamos mais disposição, não nos preocupemos muito em tirar folga, e trabalhamos horas e horas a fio e achamos isso ótimo porque queremos, né, temos mais energia e queremos mais agitação na nossa vida. E me parece que, em geral, quando as pessoas vão ficando mais velhas, né, elas vão ficando mais quietas, mais, né? Então eu acho que deve haver uma renovação, né? A questão é que, né, quando você chega a uma certa idade, né, se você é demitido daquilo que você fez na sua vida inteira, o que você vai fazer da sua vida depois, né?
Cerca de 50 profissionais, entre repórteres, apresentadores, produtores e até diretores, foram demitidos. Do Rio de Janeiro, Beatriz Cerejo para o Audiolab UERJ. Amiga, tá puxado para os jornalistas. Vamos aproveitar enquanto somos só estudantes. Bota difícil nisso. Nossa colega Rafaela Antico está fazendo uma matéria sobre o Observatório Nacional da Violência contra jornalistas e comunicadores sociais e conversou com o jornalista Vinícius Lourenço, que já sofreu um atentado a tiros em Magé, onde ele vive e trabalha. Mas essa história é só na próxima edição da revista Audiolab. Tenso, viu? Me deu até fome porque tensão me dá fome. Então vamos relaxar um pouco com essa matéria da Ana Mello contando tudo sobre a famosa adega Flor de Coimbra, inaugurada em 1938, na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Paredes vermelhas e verdes, bandeiras de Portugal, certificados e muitos quadros. O ambiente descrito poderia ser de um restaurante em terras lusitanas, mas faz parte da mais antiga adega do Rio de Janeiro. Situada na Lapa, a adega Flor de Coimbra é digna do título de Patrimônio Histórico Nacional que possui desde 2011. Cercada de memórias do Rio, ela divide espaço com as diferentes línguas de seus frequentadores. Localizada perto da escadaria decorada pelo artista Jorge Celarón e da Sala Cecília Meirelles, oferece não apenas bons pratos portugueses, como também muitas histórias, a começar pela fundação. Inaugurada em 1938 pelo português José Lourenço, a casa era inicialmente uma mercearia, cujos produtos vendidos eram os tradicionais secos e molhados, nome dado ao comércio de utensílios artesanais e vinhos. Com o aumento do movimento, Dona Maria, esposa de seu José, passa a fazer bolinhos de bacalhau e sopas bem temperadas, atraindo cada vez mais público. Os barris, usados para armazenar os vinhos, são feitos de assento pelos clientes, e daí surge a fama da casa. Uma peculiaridade transformada em tradição do local é a proibição de beijos ousados. Com um quadro que dizia "Nos desculpem os casais, pois aqui são proibidos os beijos ousados", José dava o recado aos mais assanhados. Quem se atrevesse a desrespeitar a norma estabelecida pelo português era convidado a se retirar do estabelecimento. Segundo João Batista, sobrinho de José, a decisão era uma forma de manter o respeito à casa. Seu José, para manter essa tradição de ser uma casa de respeito, ele expulsava literalmente todo aquele cliente que quisesse beijar, cometer atos libidinosos aqui no restaurante. A nível de cultura, a nível de curiosidade, a gente mantém essa tradição hoje explicando aos clientes que a Flor de Coimbra é uma casa tradicional, antiga, respeitosa e que aqui são proibidos os beijos ousados. Outro fato curioso era a forma como os clientes mais resistentes a ir embora eram tratados, com água despejada nos pés sob a desculpa de lavar o chão. Além da tradição, figuras ilustres também são marca registrada na história da adega. O pintor brasileiro Cândido Portinari residia no antigo sobrado em que hoje funciona o restaurante português e frequentava o lugar. Newton Bravo, conhecido como Michelangelo dos Botiquins, realizava pinturas em bares do Rio em troca de refeições e bebida e deixou uma obra no local, exposta lá até hoje. Em 1986, a administração passou a ser feita por João Batista, sobrinho de José. A partir de então, a casa se tornou um importante polo da gastronomia portuguesa na Lapa. Com pratos conhecidos como o tradicional bolinho de bacalhau feito na colher, a feijoada de feijão manteiga e carnes nobres, o cabrito guarnecido de arroz de brócolis e batatas coradas e tantas outras delícias da terrinha. No cardápio de bebidas estão desde cervejas a vinhos portugueses, contando também com o vinho da casa, o Pérola Gaúcha, da vinícola Aurora, engarrafado na própria adega. Para continuar a tradição, o quadro proibindo os beijos mais apaixonados foi substituído por uma versão mais moderna, mas sem o rigor de antes, apenas para manter o costume. O lugar conserva também o ambiente familiar há mais de 70 anos, e a decoração faz os visitantes entrarem no clima português, com azulejos e tonéis de vinho, mas com um elemento a mais, o acolhimento tipicamente brasileiro.
Produção e apresentação, Ana Mello. Seu José, que inaugurou a adega, era bravo mesmo. Nada de beijos e água nas pernas de quem não ia embora. E quem já vai se despedindo somos nós. A revista Audiolab está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok é só buscar o UERJ Audiolab. Tchau, até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.